Olá, estamos aqui no Memorial Carlos Drummond de Andrade, na Biblioteca Maria Julieta. Maria Julieta, filha de Carlos Drummond de Andrade, escritora também. Mas hoje, no nosso programa Alguma Poesia, nós temos o grande prazer de receber aqui a professora Ângela Maria Vaz Sampaio Rosa. Ângela, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa Alguma Poesia. Bem-vinda. Solange, muito obrigada primeiro pelo convite, né? É um prazer realmente vir aqui a Itabira e principalmente para falar de Drummond, né? Estou aqui me sentindo em casa. Obrigada pelo convite. O prazer é todo nosso. E mais uma professora, a Danja também foi minha professora na FASH, né? Professora de literatura. Você, Ângela, é autora da dissertação de mestrado Palavra e Terra de Carlos Drummond de Andrade, no Cometa Itabirano. Foi pela PUC, Minas Gerais, né, e você apresentou essa dissertação em 2000. Né? E como nasceu essa ideia, né, de fazer este trabalho? Realmente está fazendo, foi no mês de maio, há 26 anos que eu apresentei esse trabalho, né? Foi em 2000 mesmo. A ideia foi o seguinte: como professora no curso de letras, eu tinha uma necessidade e um desejo mesmo de fazer um curso de mestrado. E eu tinha contato com o pessoal do Cometa Itabirano, né? Meus irmãos também, eles eram editores e eram produtores do jornal, e eles, então, eu tinha esse material que eu acompanhei de perto a criação do Cometa, acompanhava as edições do Cometa, e às vezes eu dava uns pitacos também nas edições. Então, foram dois fatores, né? O desejo de fazer o mestrado e esse material que eu achei extremamente importante ser divulgado dentro da universidade, no caso a PUC, porque falava-se do maior poeta brasileiro, né, que retorna à sua terra natal através das páginas de um jornal, que era esse jornal crítico, um jornal provocador, como o Cometa Itabirano. Então, as causas que me levaram a escrever esse trabalho, justamente, essa necessidade de produzir algo em torno desse tema. Sim, e você, como irmã dos jornalistas que trabalhavam lá no jornal Cometa, você via que o Drummond tinha uma relação muito afetuosa, além de uma relação literária, para a publicação dos textos. Você lembra como que eram essas cartas de Drummond para o Cometa? Olha, é interessante contar o seguinte: desde a primeira edição do Cometa, que foi em novembro de 79, o Lúcio, que foi o editor durante muito tempo, né, do jornal, ele enviou um jornal para o poeta. E isso foi em novembro, final de novembro. Um mês depois, em dezembro, chega então a resposta do Drummond. E esse primeiro contato foi assim a chave de todo o processo que aconteceu na relação do Drummond com o Cometa. E é interessante porque não aparecia só o poeta, mas aparecia principalmente o cidadão itabirano. Então, desde o primeiro momento, ele fala: grata surpresa o Cometa Itabirano. E ele fala da diagramação, elogia a diagramação, ele fala da capacidade que o jornal estava trazendo oportunidade para que o leitor itabirano tivesse uma visão crítica do que estava acontecendo na cidade. O que é importante dizer que no final dos anos 70 estava acontecendo uma mudança a nível nacional, de troca de governo do regime militar, que saía o Geisel, entrava o Figueiredo, era um tempo de uma abertura, né, restrita, como se falava na época, uma abertura política restrita. E em Itabira, especificamente, acontecia, na área econômica, a Vale do Rio Doce voltando seus olhos para Carajás. Então, a gente tinha aqui uma questão também importante acontecendo, junto com essa questão política nacional acontecendo, de abertura, e os estudantes que
estudar, né, em Belo Horizonte, os jovens itabiranos, eles vieram com esse desejo de fazer alguma coisa aqui em Itabira que conscientizasse as novas gerações. Aí a ideia do Cometa. E nessas correspondências de Drummond com Itabira, com Lúcia principalmente, né, no Cometa, o Drummond chegou a enviar poemas inéditos para Itabira, né, Danja? Como que foi essa história? Foram 2 poemas inéditos, basicamente, né, que foram publicados pela primeira vez pelo Cometa, um em 1983 e outro em 1984. O primeiro é Lira Itabirana, né, que é um poema que faz toda uma visão assim, crítica da relação empresa, cidade, Vale Rio Doce e a exploração mineral, né? Ele foi publicado, ele pedia para ser publicado. Tem algum trecho dele aí que você poderia tem um falar trecho que eu para nós? poderia apresentar para vocês, que está aqui, ele diz assim, chama Lira Itabirana, né? 1983. O rio é doce, a vale amarga. Ai, antes fosse mais leve a carga. Entre estatais e multinacionais, quantos ais? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos de ferro? Quantas lágrimas disfarçamos sem berro? Então, é bem contundente, né, o que ele coloca de uma maneira bem sintética, né, essa relação entre a empresa e a cidade. E a grande preocupação do poeta no jornal era o que ia acontecer com Itabira pós a exploração do minério chegar a um fim, né? Porque os olhos da empresa já estavam voltados para Carajás, como eu disse. Então, o tempo todo, o Drummond questionava essa questão, como que será Itabira pós-Vale Rio Doce? Então, essa poesia, aliás, através dos poemas, ele mostrava a preocupação né, da mineração na cidade de Justamente, Itabira. a questão dessa política que queria ficar, né, para o itabirano. Outro poema também, que foi o maior trem do mundo, foi em 1984, houve aqui o encontro das cidades mineradoras, e o editor do jornal pediu que ele escrevesse alguma coisa. Então, ele respondeu o seguinte, que ele já não acreditava muito mais nesses programas, nessas atividades, porque ele já tinha perdido muita esperança, mas não queria desanimar os jovens que faziam o Cometa também. Então, ele negou-se a escrever sobre o tema, né, esse encontro, mas mandou, então, esse poema, que se chama O Maior Trem do Mundo. Se você quiser, eu poderia ler também. Pode, claro. Que é bem conhecido esse poema, né? O maior trem do mundo leva a minha terra para a Alemanha, leva a minha terra para o Canadá, leva a minha terra para o Japão. O maior trem do mundo, puxado por 5 locomotivas a óleo diesel, engatadas, geminadas, desembestadas, leva meu tempo, minha infância, minha vida, triturada em 163 vagões de minério e destruição. O maior trem do mundo transporta a coisa mínima do mundo, meu coração itabirano. Lá vai o trem maior do mundo. Vai serpenteando, vai sumindo. E um dia, eu sei, não voltará, pois nem terra, nem coração existem mais. Desculpa a emoção, mas é bonito o poema, né? Sim, ele emociona as pessoas, né? E vem, né, a sensibilidade de Drummond também. Com essa preocupação política e econômica da cidade. Sim, a gente percebe que desde o primeiro livro, alguma poesia, assim, até o Fero, é o que foi publicado posteriormente, a gente vê a presença de Itabira nele. Inclusive, tem um poema aqui, Dante, que é interessante a gente lembrar, ver a presença de Drummond. Migrante, né? A ilusão do migrante. Eu vou até ler um pedaço dele aqui, porque é o próprio Drummond falando que ele não saiu de Itabira. E esse livro é póstumo, né? É póstumo, foi pós-morte. Inclusive, ele ganhou o prêmio Jabuti também, com este livro, né, que é A Ilusão. Quando vim da minha terra, se é que vim da minha terra, não estou morto por lá? A correnteza do rio me sussurrou vagamente que eu havia de quedar lá de onde me despedia. Os morros empalidecidos ao encerrar-se da tarde pareciam me dizer que não se pode voltar,
porque tudo é consequência de um certo nascer ali. Uhum. Quando vim, se é que vim de algum para outro lugar, o mundo girava alheio à minha baixa pessoa, e no seu giro entrevi que não se vai nem se volta de sítio algum a nenhum, que carregamos as coisas moldura da nossa vida, rígida cerca de arame, na mais anônima célula, um chão, um riso, uma voz ressoa incessantemente em nossas fundas paredes. Novas coisas sucedendo-se iludem a nossa fome de primitivo alimento. As descobertas são máscara do mais obscuro real, essa ferida lastrada na pele de nossas almas. Quando vim da minha terra, não vim. Perdi-me no espaço, na ilusão de ter saído. Ai de mim, nunca saí. Lá estou eu, enterrado por baixo de falas mansas, por baixo de negras sombras, por baixo de lavras de ouro, por baixo de gerações, por baixo, eu sei, de mim mesmo, este vivente enganado, enganoso. Tá aí, então, né? Toda a prova, né, da relação dele com a cidade. O Drummond, para ele, e para Itabira também, ele tem um sentimento muito grande de perdas, né? As perdas das pessoas, as perdas familiares e a perda também da cidade, né? A cidade urbana, a paisagem urbana. natal dele mudou, né? Isso, você fala isso na sua tese. Você poderia falar mais um pouquinho dessa perda, dessa paisagem muita urbana? Muita gente questionou isso, por que ele não voltava a Itabira? Eu acho que a última vez foi em 1954, para levar os restos mortais da mãe para Belo Horizonte, porque o pai já tinha sido enterrado lá, né? Então, é o seguinte, como ele fala, né, que era impossível esquecer Itabira, mesmo se ele quisesse, era impossível, porque Itabira era o cerne da vida dele, né? E ele, então, diz que ele voltar, os parentes mortos, né? Os amigos mortos, a cidade já era outra. Ele veio aqui e não reconhece a cidade, não tinha mais nada a ver com as lembranças que ele tinha do passado, né? Então, ele sentia-se uma falta muito grande, mas uma coisa é a presença física do poeta e outra coisa é a presença de Itabira na obra dele, né? Uma vez um professor falou, daqui a 100 anos vai ter chinês na China estudando português para ler Carlos Drummond de Andrade, e a palavra Itabira vai estar lá. Né? Então, se várias traduções da obra, né, que existem várias traduções em várias línguas, até em húngaro, né, a palavra Itabira está lá, porque Itabira é um tema fundamental da obra dele. Ele mesmo fala, né, que ele não seria o poeta que foi se não fosse Itabira. Então, essa ligação do poeta com a cidade sempre existiu, né? Não era necessário a presença física dele. Foi talvez até muito maior essa relação, ele estando ausente da cidade fisicamente, mas a cidade presente o tempo todo na obra dele. E tem um depoimento dele que ele diz o seguinte, falando da fotografia, que eu acho importante. Uma coisa que acho estranho é a má interpretação de meu poema. Acharam que eu humilhava minha terra, quando era justamente o contrário. Depois de sair de lá, guardo a imagem na parede de minha casa. O mais eu perdera, a casa de meus pais, os amigos da infância, os parentes, quase todos. Felizmente, pessoas mais sensíveis entenderam este verso, que é um soluço nostálgico. Então, acho que não tem como, né, o itabirano não entender essa relação do poeta com a cidade. Odângela, nós agradecemos muito a sua presença e o seu depoimento é muito importante para nós. Eu agradeço em nome da Fundação Cultural, da Superintendente Vanessa Faria, de todos os funcionários, e a convido para retornar novamente aqui ao nosso programa Alguma Poesia. Muito obrigada. Mais uma vez eu te agradeço muito, né, o convite feito. Eu acho que falar de Drummond, a gente tem que falar sempre. Não é a professora Graça Lima. Impossível não falar de Drummond, principalmente em Itabira, né, gente? Está tudo aqui, né? Agradeço a todo mundo. Obrigada, viu? E sucesso aqui nas suas programações.